uma honra estar com vocês nesse podcast que fala sobre cultura, vivência, espiritualidade, ambientes que eu transito e que eu gosto muito de trocar ideia. A ideia de eu estar aqui também é de eu estar falando com a minha comunidade, a galera que eu tenho encontrado por aí. Eu sou músico, eu sou produtor cultural, eu sou uma pessoa muito espiritual também. Tenho feito a caminhada por diferentes lugares, por diferentes pessoas, diferentes situações. E aqui a gente pode se conectar, tá ligado? É um lance bem comunidade mesmo. Então, se você tá chegando a primeira vez, seja bem-vindo, certo? Quero só dar um salve antes de começar para meus parceiros da Arte Gera Arte. Cê é louco, olha isso. Gosto muito dessa camiseta, mano. E do trampo dos caras. Salve Rafael, salve Gustavo. Aí, você não conhece? Dá atenção, procure saber, certo? Arte Gera Arte. Só esse nome, né? Quero até um dia... Queria trazer um dia os caras pra trocar ideia aqui. Ia ser louco, hein? Eu tenho feito alguns projetos com o Gustavo, que é o designer da marca. E, gosto dele demais. Inclusive os merches da Subverse que eu acabei compartilhando aqui, comentei aqui, ele que faz. A fita é a seguinte, eu descobri que junho, pela mídia social, eu descobri que junho é o mês da saúde mental masculina. E eu nunca tinha ouvido falar nisso, tá ligado? E eu já tinha ouvido falar do Novembro Azul, que tem mais a ver com a questão do câncer de próstata e tal, e também de cuidar da saúde, mas e também falava um pouco sobre a questão da saúde mental, mas eu não tinha ouvido falar do mês de junho. E aí eu vi uma matéria, me chamou bastante atenção, até porque parte do que eu tenho conversado aqui no podcast passa pela saúde mental, seja dos meus heróis, tá ligado? Pessoas que eu gosto, que eu falo do trabalho aqui, seja de obras artísticas que eu comentei aqui, que trazem essa temática, seja das minhas obras artísticas também, que abordaram essa temática. Aí você leva a importância disso na minha vida. E também a minha própria vida, tá ligado? Tipo, muitos de vocês não sabem, mas eu tive um momento bem frágil, assim, da saúde mental. Frágil pra mim, nos meus próprios termos, porque eu sei o que eu passei, eu sei como foi pra mim. Mas no nível, assim, do que do que as pessoas passam, né? Talvez não foi tão grande, mas foi o suficiente para eu entender a importância disso. E eu queria trazer essa conversa pro podcast hoje. Até eu vou fazer um episódio a mais na semana pra gente ter essa troca, porque é um assunto importantíssimo para mim. É um assunto importantíssimo para as pessoas que andam à minha volta. E eu acho que é um assunto importantíssimo para a sociedade. Porque eu tenho visto, na minha opinião, acho que hoje vai ser muito isso, né? A minha opinião, que eu tenho enxergado. E a ideia do podcast é essa, é a Babilônia segundo os meus olhos, né? Por mim, tá ligado? Então é o que eu tô vendo. E eu também não sou um pesquisador da área, não sou um profissional da área. Eu sou mais um paciente da área. Eu sou mais uma pessoa que precisa também desse cuidado e dessa atenção. E eu tô chamando você junto aqui para nós juntos se conscientizar. E não só homens, todos, tá ligado? Eu acho que nós homens não estamos bem, velho. No geral. Eu percebi isso na minha caminhada espiritual, sabe? Na minha vida. Porque em algum momento eu fui ter conversas sobre quem eu sou, coisas que passavam na minha cabeça e que não tinha nada a ver, e que é normal os homens pensarem.
E depois eu fui entender, eu pensei que era eu sozinho ali e tal. E o ambiente espiritual foi onde eu fui acolhido, tá ligado? Seguidores de Jesus me acolheram, me ensinaram sobre a vida. E eu tava perdido, muita coisa eu não tinha aprendido. Na época eu tava com dificuldade financeira, tá ligado? Aí eu me sentia muito menor por isso, me sentia muito envergonhado. Na época eu já era pai e eu não tava me sentindo um bom pai. Eu não era um bom pai. Eu não tava sabendo ser. Eu não sabia como ser, tá ligado? Eu não tinha conversado com pessoas sobre isso. E eu queria ser. E por isso que eu me sentia mal. E outras coisas que eu passei da vida, assim, se tornaram um peso muito grande. Mas quando eu me juntava com meus amigos, a gente não falava sobre isso. Mas falava, tem que correr que eu tenho que arrumar um trampo, tô sem grana. Você fala ali no nível mais alto, né? Mas não no nível profundo. E eu... da raiz, né? Você nem entende, talvez, sei lá. Ou é tão profundo que você fica com vergonha de falar, de você se abrir e de você mostrar que as coisas não estão nada legais com você e até da onde você veio às vezes, tá ligado? E eu não tinha pensamentos depressivos, nem suicidas nessa época. Eu nunca, não tive, tá ligado? Mas eu ficava muito pra baixo, assim. Minha mãe falava que quando eu era adolescente eu era melancólico. Ficava sozinho, no quarto, botava a música pra tocar, desenhava. Mas também é a arte ali, né? Nascendo. Mas eu tava passando por várias paradas, então faz muito sentido. Só que aí já no começo da vida adulta é essa fase que eu tava falando antes. E depois eu fui entender que, mano, quando a gente conversa, a gente troca. É importante se abrir para que a gente possa processar os pensamentos também. É importante a gente se abrir para que as pessoas acompanhem o nosso processo. Saiba como a gente tá. A gente não seja uma muralha. E como eu tive que correr muito na vida, né? Tipo, sei lá, mano, eu posso dizer que eu vim do nada, tá ligado? Então, vim do nada, eu tive que lutar muito. Em um longo período. E desde muito novo. Eu fui pai muito cedo, tá ligado? Então tinha que correr. As coisas não estavam bem na minha casa, então tinha que correr. Fiz uma par de besteira e queria tentar arrumar. Então eu carregava o peso do mundo nas costas, mano. E eu não compartilhava. E aí quando pessoas chegaram perto de mim e me ajudaram a perceber que eu poderia tirar esse peso das costas, que eu poderia me abrir, que tinha caminho, tinha como arrumar as coisas que estavam desarrumadas, tá ligado? Na época eu já namorava a Flávia, eu pensava que... eu nem imaginava que eu ia ter tantos anos de casado enquanto eu tenho hoje, tá ligado? E, mano, melhor fase é agora do nosso casamento. E quando eu conversei com pessoas sobre isso, me ajudou. Só que não acabou aí. Isso é só o começo de eu perceber que as coisas poderiam ser diferentes a partir da troca, tá ligado? A partir do se abrir. Mês da saúde mental masculina. A vida continuou, nem tudo são flores. A gente tenta, a gente batalha, a gente aprende, mas a gente também tropeça. No fim da pandemia, durante a pandemia, foi muito difícil pra mim, tá ligado? Mas eu tentava, acordava, vou tentar de novo. Tentava buscar inspiração. Só que as coisas começaram a ficar fora de controle. Eu não aguentava mais não poder sair. E comecei a ficar muito frustrado. Aí eu fazia coisas de gratificação instantânea, assim, né? Eu me presenteava. E
Eu lembro que eu comecei a comer muito... Eu descobri o Donuts aqui e abri um Popeyes perto de casa, no shopping aqui em Guarulhos. E aí eu pedia, tá ligado? Começava a ficar meio bravo e ia comer o Donuts. Eu começava a ficar meio bravo. Bravo não, frustrado. Ah, preciso de alguma coisa. Eu vou comer um Popeyes, que é frango frito, tá ligado? Ou seja, frango frito e donuts, mano. Só comida extremamente não saudável, né? E outra coisa que eu amo, mano, sorvete. Nossa, então, enfim. Era legal, só que começou a ser demais, tá ligado? E a minha esposa falava, mas isso era um sinal, eu acho, e eu não percebi. E aí continua, tal, fui passando por outras coisas que envolvia outras pessoas. Mas eu tava ali batalhando. Até a hora que essas situações se resolveram. E isso era o começo do primeiro ano depois que a pandemia começou. Provavelmente começo de 2021. E quando as coisas começaram a se resolver, eu não precisei lidar com as situações alheias. E aí eu tive que lidar. E aí o que aconteceu? Eu não sabia, né? Aí ficou só as minhas questões, só as minhas problemáticas, minhas frustrações, meu cansaço. E eu desmoronei, mano. E aí, assim, eu já estava acostumado com a questão de saúde mental, porque eu estava acompanhando outras pessoas que estavam indo em psicólogo, atendimento, terapia. Eu não entendia muito bem, mas eu achava importante e tal. E eu também comecei, nessa mesma época, o Renan Saman e a Laís Amarante, que tem a ONG Ovo Manifest, que é totalmente voltada para a saúde mental, estavam na linha de frente desse trabalho, compartilhando com a gente. Eu apoiava eles em situações, andava junto, achava muito importante. Então eu tinha esse background. E também na antiga, eu peguei um livro, aconteceu uma parada muito doida. Eu peguei um livro e me marcou, assim, era um livro de história, só que era um cara que estava passando por uma questão de saúde mental. E o livro foi escrito por um psicólogo, provavelmente. E aí aquela história me marcou, mano. E eu tava escrevendo umas músicas e tal. E eu escrevi uma música na banda que eu tocava, pegando aquelas referências do livro. Então não era o que eu tava pensando. Eu só juntei parte da história, transformei em poesia, o conceito, escrevi uma letra dentro do universo musical, estético do projeto que eu tava. E eu fiz assim, como mais um som. E eu já tive interações, eu já tinha tido interações de pessoas que se interessavam pela música que eu fiz, se identificavam com a letra. Só que, mano, essa letra era sobre saúde mental, era sobre não desistir, mas eu não entendia esse universo. E nem chamava de saúde mental, era tipo, sei lá, mano. Fui influenciado por esse livro. E aí, mano, a gente começou a tocar, lançou o clipe e tal. Mano, um monte de gente vinha conversar pesado assim comigo, coisas que eu nunca tinha conversado. E aí já foi um marco pra mim. Trazer essa conversa, né? E aí quando eu comecei a participar das ações do Novo Manifest, falar não desista de você, na rua, assim, como forma de protesto, a resposta era muito pesada. E a frase era... E o trabalho era muito simples. E aí eu comecei a perceber mais ainda isso, né? Só que isso é antes da pandemia. Chegou a pandemia. Nós fizemos a turnê Não Desista de Você, shows protestos nas ruas do Brasil. Eu, Calumier, né? E o Isaac. E o Renan Saman.
E a Laís Amarante foi com a gente e tal. A gente rodou vários estados. Cara, pandemia, eu fiquei muito pra baixo, tive que lidar com as minhas questões. Quando as questões das pessoas à minha volta, da minha família, começaram a se resolver. Aí isso é janeiro de 2021 e eu tô mal, tá ligado? E aí eu já tinha recomendado um psicólogo pra uma pessoa à minha volta e levado essa pessoa no psicólogo e tal. E aí já era familiar pra mim essa psicóloga, né? E eu comecei a frequentar essa psicóloga. Na verdade, a Flávia falou, meu, você tá mal. E aí eu pensei, nossa, eu não quero atrapalhar mais a minha esposa. Tô tudo na culpa, no peso, né? E aí eu falei, não, eu vou na psicóloga, marquei. Eu não tava conseguindo falar muito. Não tava conseguindo trocar ideia, não tinha ânimo. Não queria fazer, não tinha vontade de fazer, não fazia as coisas. E aí eu percebi que tava muito necessitado, né? E aí eu fui na psicóloga e foi muito difícil. Essa que é a parada, mano. Doeu, tá ligado? Porque ela me ajudou a perceber as coisas que tava machucada, mano. Mas ao mesmo tempo que dói, já faz o curativo ali, tá ligado? É importante pensar. Às vezes uma coisa que ela falava eu também não concordava, assim, porque eu não queria fazer, na verdade. Eu entendi, eu não queria fazer. A gente tava até numa dessa e falou, mano, mas isso, como é que faz? Ela só faz, tá ligado? E aí eu comecei a trabalhar, né, o meu mental, o meu psicológico. As coisas estavam bagunçadas, era isso, mano. Eu tinha invertido prioridades, as coisas estavam trocadas, pensamentos. E ela me ajudou a perceber e eu comecei a organizar. E isso começou a me trazer mais leveza. E uma coisa muito importante, mano, que talvez eu não valorizava tanto. Eu valorizo o conhecimento, mas eu não valorizava em mim mesmo o autoconhecimento, que é se conhecer. Tipo, eu tava com 30 anos já e eu tava me conhecendo, tipo, pra caramba, porque eu não conhecia nada dessa parte psicológica de mim mesmo, não tinha revisitado situações difíceis, reavaliado como eu deveria me enxergar, sabe? Colocava a culpa de situações alheias, assim, em mim mesmo, que eu nem fiz, nem escolhi, tá ligado? Nem entendi. E ao mesmo tempo eu me responsabilizar pelas minhas decisões, entre outras coisas. E aí já... Por que eu tô abrindo tão real assim pra vocês? Porque, mano, se você estiver passando por uma parada, não hesita, mano. Não hesita. Vai lá, marca agora, velho. Um psicólogo, passa, velho. Pode ser que doa. Mas vai passar, velho. Tá tudo bem, tá ligado? Eu passei, tô vivão, tô mais forte agora. Tô melhor. Me conheço melhor. Com isso eu posso responder melhor às pessoas à minha volta, sabe? Ser uma pessoa melhor para as pessoas à minha volta. Pra mim mesmo. E, mano, até eu valorizo muito a minha vida espiritual. E ser uma pessoa melhor pra Deus, mano. Deus tem sido bom comigo, tá ligado? E às vezes até isso fica confuso, porque são tantos pensamentos, sabe? Tipo, mano, tanta velocidade de informação, tanta comparação, porque a gente tá ali na internet, tanto tempo que a gente gasta, mano, com uma parada que tá bagunçando a nossa mente, que é a própria mídia social, né? Que é o celular ali, tá ligado? Aí a gente fica com pensamentos acelerados. Aí vem ansiedade, tá ligado? E aí é isso, aí já entra no papo de profissional. Eu acho que meu papel hoje era me abrir um pouco com vocês sobre o que eu passei, sobre
Um pouco, né, mano? Porque, tipo, a história é mais profunda. Eu nem falei direito realmente o que aconteceu. Mas eu tive altos e baixos de saúde mental. E agora que eu me conheço mais, eu tenho menos, tá ligado? Eu tenho ainda um lance de altos e baixos. Mas agora eles não são tão altos e nem tão baixos. E isso que é o louco pra mim, sabia? Tipo, uma das paradas pra mim que é treta é quando, mano, eu fico muito empolgado que depois eu posso ficar muito desanimado. E aí a gente vai trabalhando, vai equilibrando. Quando a gente se conhece melhor, a gente vai percebendo, vai analisando. E se cuide, acredite em você, não desista de você. Procure cuidado profissional. Confie, acredite. As coisas podem mudar? Sim, mano. Tá ligado? O tempo é rei. Tá ligado? Eu posso dizer isso pra vocês porque eu passei por muitas coisas. E essas coisas foram transformadas. Exigiram o meu primeiro passo. Dei um passo. E a gente precisa se cuidar, mano. A gente, homem, porque a gente não tá só se machucando. Acho que essa é a parte que eu tava pensando muito de conversar sobre isso. Eu não queria misturar muitas duas coisas. No começo eu queria, mas depois eu pensei, mano, talvez seja melhor só fazer um ponto. Mas é um outro ponto que depois eu quero conversar aqui. Conversa difícil também. Que é, mano, os homens estão prejudicando muito as mulheres, mano. E quando a gente não tá bem, a gente faz isso. E às vezes você nem tá percebendo, você nem tá entendendo direito o que você tá fazendo. Você já só fez. Então, se cuida. Porque as mulheres não merecem isso. Tá ligado? Tudo que a gente tá vendo tá errado. Nós tem que trocar mais ideia entre nós. Pra se ajudar. Pra se cobrar. Pra se responsabilizar. Pra prevenir. Pra que não tenha consequência. Porque quem tá pagando é elas. E isso não tá certo, mano. Eu sou casado, tá ligado? Eu tenho uma filha mulher, mano. Minha filha tá na época de começar a se relacionar com homens e tal. E isso não é uma coisa que eu quero passar com ela, tá ligado? Então, tem vários outros pais que eu imagino, e pais e mães, né? Que tem seus filhos daí, e a gente tem que cuidar de todos, mano. A gente tem que criar uma sociedade melhor. E o que a gente puder fazer pra melhorar, que a gente possa fazer. Então, se cuida, para que você não faça besteira. Não só pra você, pros outros também. E às vezes a besteira é contra nós mesmo, né? A gente se machuca, né? De diferentes formas, mano. Seja... Eu falei da comida, né? Tá ligado? Isso não era bom pra mim. Então eu tava me machucando. Mas tem várias outras formas, mano. Que se tornam vícios. Que se tornam padrões de comportamento. Ou que acaba com a sua vida de uma vez. Então se cuide dos seus. Homens, vamos melhorar. Dá pra melhorar. Mas começa com nós reconhecendo, né? Então vamos reconhecer. Vamos junto. Junto a gente é mais forte. A gente é mais forte pra se ajudar. Não que a gente é mais forte, reino da selva. Vocês me entenderam, né? Ei, clima delicado, profundo, mas também é suave. Faz parte. Tá bom? Uma ótima semana pra vocês. Tô muito feliz de fazer o podcast. Poder falar de uma parada mais descontraída, de curtição. E de falar de uma parada séria. E de abrir minha vida aqui pra vocês também. E da gente se encorajar. Mês da consciência
mês da conscientização da saúde mental masculina. Homens, vamos se cuidar, rapaziada. Tamo junto.